E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Bolsonaro estreou na TV com as propagandas partidárias. Falou algumas coisas interessantes, que já vai ser assunto do nosso primeiro tema, juntamente com aquelas notícias positivas do nosso Brasilzão. E hoje eu tenho uma surpresa para contar para vocês, ainda no primeiro tema. Depois disso, já vamos para o embate Lula versus Bolsonaro. E o assunto que volta aos holofotes é segurança pública. É um assunto bastante importante. E a gente vai ter que olhar para os aliados do Lula para entender o que pode acontecer com o Brasil num futuro bem próximo. Depois disso, temos até uma foto nova, olha só que bonito, Lula de mãos dadas com a Dilma e com o Alckmin. O Alckmin deixou de ser golpista, a Dilma fez as pazes, inclusive o PSDB falou, pô, ficou meio chateado aqui, o Lula falou da gente, etc. Mas temos algumas novidades interessantes sobre essas movimentações políticas. Renan Calheiros aí segue trabalhando para implodir a candidatura da Simone Tebet, enfim. Até o Meirelles se posicionou no dia de ontem. Interessante algumas coisas. Depois temos ali a imagem, mais uma vez, de Bolsonaro chutando a Globo pra cima, porque segundo o UOL, o UOL que falou, Bolsonaro está considerando não renovar a concessão da Globo. Estão querendo deixar o brasileiro sorrir novamente. Inclusive, também saiu a notícia ontem que o Ibope do Jornal Nacional, o Ibope não vai bem. E também quero falar de outras coisas ligadas à imprensa. Depois disso, temos ali Bolsonaro de índio. E parece que quando a coisa aperta, para as empresas principalmente, né? Aí eles lembram que Bolsonaro existe. Isso envolve, inclusive, viagens de avião, temas ligados a ESG, meio ambiente, e também teve uma movimentação da Tabata do Amaral, que o governo com certeza vai se posicionar contra, e várias outras coisas ligadas ao mundo eu quero comentar com vocês, bastante coisa interessante. E se der tempo no final, falaremos sobre educação. Mas já vamos começar aqui, né, com... Opa, quase que leva no lugar errado. Com a notícia, saiu no painel. Bolsonaro diz em inserções de TV que sem pandemia e corrupção, ninguém segura o Brasil. No dia de ontem eu trouxe uma série de notícias mostrando que o nosso país vem dando claros sinais de uma retomada econômica. Temos mais notícias para realmente ver se Bolsonaro está certo ou errado com o que ele diz. Temos aqui Infomoney, perfil verificadinho, né? Site da grande imprensa. PIB do primeiro trimestre deve subir mais de 1%, puxado por crescimento do consumo e alta das commodities. Beleza, alta das commodities. Mas antes de falar da alta das commodities, crescimento do consumo. Não é só porque cresceu a commodity lá fora, não, viu? O consumo também cresceu, graças a Deus. As famílias com mais poder de compra. Vamos continuar. Investing.com. PIB. Economistas esperam um crescimento mais intenso e não vem recessão chegar aqui. Acho que essa notícia deixa qualquer pessoa feliz, né? Pelo amor de Deus. Então acho que Bolsonaro está meio certo quando ele diz que sem pandemia o Brasil tem tudo para decolar. E só falta também a oposição não jogar contra. O BS diz que pico da inflação já aconteceu no Brasil. No mundo eu acho que não está bem assim. Inclusive, olha só que interessante, gente. Vocês que assistem os vídeos de forma mais recorrente, a quantidade de vezes nas últimas 2 semanas, nesse espaço, nas últimas 2 semanas, para nem ir muito longe, nas últimas 2 semanas, a quantidade de postagens que nós trouxemos relativas à expectativa à realidade. Assim, o mercado esperava que o Brasil, sei lá, tivesse uma queda no desemprego para 11%, mas na verdade caiu para 10,5%. Pô, surpresa, surpreendendo os mercados. A quantidade de vezes que surpreendeu, eu até brincava sempre, né? Paulo Guedes disse que vão passar o ano revisando e revisando para cima. No dia de ontem, saiu dados sobre o varejo alemão. A expectativa era uma queda de 0,5%. A realidade caiu 5%. Você tá entendendo? O Brasil, quando revisa para o cenário mais positivo, melhor. Na Europa, a realidade pegou o resultado e revisou para baixo. Então, realmente, acho que o Brasil está destoando do planeta. Vamos continuar. Bonorinho. Brasil dá mais um passo no combate à burocracia. Nossa MP da modernização dos cartórios foi aprovada e agora todos terão que fornecer serviços online e digitalizar acervo até o ano que vem. Gasto com deslocamento e serviços, bem como o estresse com filas, finalmente acabarão. Até comentamos sobre isso rápido no vídeo de ontem. Dentre os serviços online estão o registro de imóveis, emitir certidão de nascimento, casamento. Mamães grávidas poderão registrar seu filho da cama da maternidade. São coisas simples que, por vezes, tomavam dinheiro, tempo de trabalho, de descanso ou com a família. Na minha Bahia, e esse aqui não é qualquer projeto de irrigação. Gente, é sério, ó.
Não é qualquer projeto, não é o maior projeto do Brasil. Estamos falando do maior, olha só, maior projeto público de irrigação da América Latina, de toda a América Latina, na região do Baixo do Irecê. E quando você fala do impacto disso daqui em termos de emprego real, estamos falando de 180 mil empregos diretos e indiretos. E só nessa etapa, né, na verdade, considerando as etapas de 3 a 9, pode beneficiar cerca de 250 mil pessoas. A Anitta marcou, né? Maior prédio de irrigação da América Latina, na minha Bahia, região do Baixo do Irecê. Tinha um colega meu da época da Embasa, que não era lá de energia não, de águas e esgoto. A região do Irecê, o Chicão conhecia tudo, né? Francisco tinha um bigodão muito maior que o meu, parecia o Leôncio do Pica-Pau, a gente brincava. Aqueles dados claros de melhora, né? A questão do desemprego, mas eu fiz questão de trazer por uma coisa. Perceba, poucos dias atrás, a Folha de São Paulo noticiava que queda de desemprego a nível pré-crise só virá em 2024, dizem economistas. Como foi que eu falei para vocês? Toda vez que tiver na imprensa alguma matéria, dizem economistas, especialistas, e ao longo da matéria não tem o nome de ninguém, na maior parte do tempo, estamos diante de uma narrativa de jornalista militante. E qual foi a realidade? A gente não voltou à taxa de desemprego pré-pandemia. Nós atingimos o melhor nível desde 2016. A imprensa militante. Então, eu acho que o Bolsonaro tá certo, né? O que ele tá falando é na TV. E o Leandro Ruschel, ele fez aqui até uma thread e falei, cara, interessantíssimo. Foi basicamente quase tudo que a gente comentou no vídeo ontem, só como ele trouxe de forma bem organizadinha, com os prints, assim, em ordem, né? Que você quiser bater aquele print, mandar pro seu amigo, principalmente um miguizentão, não tá em dúvida em quem ele vai votar. O Leandro fala o seguinte, ó, as coisas estão melhorando no Brasil, apesar da massiva operação de ataque ao governo por parte do consórcio da extrema imprensa, que busca eleger Lula a qualquer custo. A verdade é que a economia está melhorando, ainda mais se compararmos o Brasil com outros países. Aí ele traz primeiro a questão do desemprego e diz, ó, ontem saiu o índice de desemprego que veio quase num dígito, o melhor número desde 2016. Aí depois ele fala, a dívida bruta do governo federal diminuiu muito mais rápido do que o esperado pelos analistas. Antes da pandemia, a dívida estava a 78% do PIB. Depois de um forte crescimento produzido pelos gigantescos auxílios emergenciais da pandemia, a dívida volta aos níveis pré-crise. E aí coloca lá, a gente também comentou sobre isso ontem. Aqui não tinha no vídeo de ontem, questões ligadas ao mercado financeiro. O Brasil apresenta o melhor desempenho do mercado em 2022. O real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, enquanto a maioria das moedas perdeu valor. Entre as grandes bolsas, a do Brasil foi a única que entregou performance positiva, isso em ano eleitoral. E só para ser justo, ser bem cri-cri, é porque essa tabela que está aqui, então o pessoal que é o XP Research, Bloomberg, não está incluso o rublo, né, que é a moeda russa. O rublo, ele realmente está indo um pouco maior. Mas, gente, tá mais do que todas as moedas, até deixando a Austrália comendo poeira. Austrália, Coreia do Sul, Taiwan, Nova Zelândia, Suíça, Europa como tudo, que é o euro. Então, assim, acho que o real tá valorizando bem, né? Acho que a economia brasileira tá se destacando ao redor do planeta. As projeções para o crescimento do PIB de 2022 seguem aumentando. No começo do ano, quase nenhum economista falava em mais de 1% de alta. Hoje, a projeção média está em 1,5%, com alguns agentes falando já em 2%. Neste ano, após o crescimento de 4,6% em 2021 e queda de 4,1% em 2020. O consumo de energia em abril bateu recorde histórico, maior valor desde a série que iniciou em 2004, e a demanda teve aumento de 1,2%, puxada pelo crescimento do quê? Comércio. É o brasileiro se reinventando. É a população junto com o empresariado tocando pau. E ele termina falando, não podemos esquecer que passamos pela maior pandemia em 100 anos e enfrentamos a maior onda inflacionária global dos últimos 50 anos. Também é preciso lembrar da destruição produzida pelo PT com a maior baixa do PIB da história, sem que houvesse qualquer crise global. Veredito, só antes de falar do Flávio, o presidente do BC vê possibilidade de desemprego abaixo dos 2 dígitos no fim de 2022, eu acho que até no meio do ano, viu? Confiança de serviços sobre 2,1 pontos em maio para o maior nível desde outubro. Otimismo dos comerciantes melhora em maio, diz CNC. Então acho que depois de tudo isso, acho que o nosso veredito é que Bolsonaro está certo. Bolsonaro está certo em suas falas na TV.
não é uma propaganda política apenas, né? Bolsonaro está vomitando verdades. Vomitando verdade é meio pesado, não é só expondo verdades, né? Vamos usar um termo um pouco mais calmo, né? Mais calmo. E eu falei para vocês que eu tinha uma novidade. Antes de eu comentar sobre ela, vou colocar um pequeno vídeo de 20 segundos. Presta atenção. Sim, amanhã estreia um novo programa que eu faço parte, eu sou apresentador, até já adianto isso daí. Mais informações, vá lá no Telegram, é onde eu comentei primeiro, né? Quem estava lá no Telegram, inclusive, já viu esse vídeo, viu algumas imagens, vai se chamar Notícias de Quinta. Quinta tem tudo a ver com o meu nome, né? Óbvio, realmente tem a ver com o meu nome, né? E um programa que vai ao ar todas as sextas e já inicia amanhã. Então, quer saber mais? Amanhã, obviamente, vou comentar alguma coisa a mais em vídeo. Não vai ser aqui no canal, é em outro canal. Vai lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. E amanhã eu tenho mais novidades. Mas vamos continuar. Vamos continuar já para o embate. Falei para vocês que segurança pública, ela voltou aos holofotes. E a gente tem que perceber algumas coisas. Eu acho que já tá claro para vocês um tema que, assim, acho que nenhum de vocês tem dúvida. Nenhum, assim, zero. Todo mundo concorda. É unanimidade. Meio ambiente é uma pauta que está avançando no mundo inteiro. Assim, tá claro. Todo mundo já percebeu, né? Que existe uma pressão internacional, todos os países a seguirem uma agenda. Beleza? Unanimidade. Tá. Mas isso não é o único assunto. A gente vê, por exemplo, ser discutido a tal da Agenda 2030, que engloba vários aspectos da sociedade, vários temas diferentes, tem lá os ODS, etc. Tem as questões também ligadas à pauta ESG, né? A agenda ESG, que é basicamente da 2030, tem muita coisa também dessa agenda verde. E segurança pública está dentro desses temas, mas não tem a mesma pressão até então da agenda verde. Só que a partir do momento que você começa a olhar o que está acontecendo em alguns países e ver como esses países estão, sabe, batendo bumbo no mesmo ritmo, agindo da mesma maneira, e alguns casos acontecendo de forma similar ao redor do mundo, fala, cara, pô, é muita coincidência. Todo mundo propondo esse mesmo tipo de lei neste mesmo momento. O que é que está acontecendo? E antes de eu avançar sobre isso, quero comentar sobre Bolsonaro, porque você vai ver como a gente vai destoar da fala de Bolsonaro, que está à direita, para o Lula e os seus aliados, que estão à esquerda. No dia de ontem, primeiro que semana passada a gente viu o Bolsonaro defendendo a polícia, dando parabéns para a polícia por sua operação, né, etc. Todo mundo acompanhou. E no dia de ontem Bolsonaro fala o seguinte: toda mãe ou pai se indigna... Não, mãe, eu discordo de Bolsonaro. Qualquer ser humano, não precisa nem ser mãe nem pai, qualquer ser humano se revolta ao ler que alguém que atentou contra a vida de uma criança poderá responder em liberdade, ser solto mediante fiança ou ficará pouco tempo na cadeia. Qualquer ser humano se revolta com isso. Todo mundo gosta de criança. Lamentamos que nossa Constituição não permita prisão perpétua para esse tipo de crime. Eu lamento. Foi para diminuir essa injustiça que sancionei a lei Henri Borel, tornando o crime hediondo o homicídio de crianças. A partir de agora, crimes dessa natureza, pelo menos, se tornam inafiançáveis e o criminoso condenado fica sujeito a regime inicial fechado, bem longe da sociedade. A lei ainda estabelece uma série de medidas protetivas específicas para crianças que sejam vítimas de violência doméstica, entre outras consequências que tornarão mais pesadas as penas contra monstros cruéis que atentam contra a inocência das nossas crianças. Boa noite a todos. Fora isso, se você olhar tudo que o governo Bolsonaro vem fazendo desde o início, um bom exemplo, inclusive, foi a ação pública que o Ministério Público protocolou para tentar reduzir o escopo de atuação da Polícia Rodoviária Federal devido à operação do Rio de Janeiro semana passada, que o escopo foi aumentado no primeiro dia do governo Bolsonaro. Bolsonaro já assinou lá um decreto. Primeiro dia. Apreensões recorde de drogas. Realmente, assim, indo nos chefões. Sancionando leis que facilitam o sequestro dos bens, né? O sequestro é uma palavra feia, mas assim, mas é a palavra correta. É o governo poder pegar, apreender o carro do traficante
vai pegar, ou vai fazer um leilão, ou a polícia vai usar. É isso daí que é o tal... Sabe, você pegar o bem, pegar para usar para o bem. Ficou até repetitivo, né? Você pega a propriedade do criminoso e usa para o bem. Enfim, não precisa explicar. Segurança pública foi um dos temas que mais avançou no governo Bolsonaro. Fora todas as iniciativas para facilitar que o cidadão possa comprar uma ferramenta para se defender. Políticas da direita. Vamos falar da esquerda. A começar com Lula. Estado só aparece quando é para matar alguém através da polícia. Diz Lula sobre a operação no Rio. Ontem eu fiz uma pergunta de forma séria mesmo, por curiosidade. E eu até pergunto a vocês, quem tiver uma informação pode deixar no comentário do vídeo. Minha mãe sempre acaba lendo. Vocês já viram o Lula, pode ser no passado, década de 80. Vocês já viram o Lula alguma vez falando bem da polícia? Bem da polícia? Qualquer momento. Não, olha só, a polícia, parabéns. E mais do que isso, falando mal de criminoso. Porque você vê até quando o Lula falou de polícia, né, que quando ele fala de Bolsonaro, né, ele tá lá foi em Minas Gerais, não lembro palco, tinha quase ninguém. Não, isso aqui que a polícia no meu governo vai prender quem estiver importunando o povo. A polícia não é para prender criminoso, é para prender quem importuna o povo. A gente sabe que povo, para a turma da esquerda, passa longe da turma da direita, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam. Tá aqui o exemplo. Só que vejam só. A gente comentou sobre isso aqui em vídeo. E aí vamos ver se é coincidência. Primeiro foi no Canadá. Acho que a gente comentou isso aqui no vídeo de anteontem. Canadá anuncia projeto para congelar a compra de ferramentas. Espera-se que os regulamentos para interromper o crescimento de armas nas mãos pessoais sejam promulgados ainda nesse semestre. Você vê, ó, mexendo em regulamentação, o que a gente vem comentando o tempo inteiro, regulamentações. As novas medidas provavelmente serão aprovadas pelo parlamento, porque já que há votos suficientes entre os governistas. Eles têm maioria no legislativo, maioria da esquerda. E olha qual é a justificativa, que as coisas começam a ficar mais interessantes. Justificando a nova lei como uma ampliação à segurança dos cidadãos canadenses. O primeiro-ministro defendeu que as pessoas devem ser livres para ir ao supermercado, à escola ou ao local de culto sem medo. O Canadá é super perigoso, né? Super perigoso. Vai tirar tua ferramenta para proteger a sociedade. Olha a narrativa. Isso a gente comentou anteontem, eu acho. A matéria da Veja saiu no dia 31, que foi anteontem. Essa daqui saiu ontem. Boric, que é o presidente lá do Chile, revela plano para proibir totalmente a posse de ferramentas no Chile. A mesma pauta avançando no Canadá, a mesma pauta avançando no Chile e a mesma pauta avançando, na verdade, está sendo discutida já em alguns países na Europa. O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quarta a implementação de um plano de segurança nacional que inclui a reforma do Corpo de Carabineiros, força policial uniformizada do país, e medidas para alcançar a proibição total da posse de ferramentas. E aqui é toda informação. Reforma da força policial. O que é que o PT fala no Brasil? Sempre falou desmilitarização da polícia militar. Tá ruim. Pro PT tá muito ruim a atuação da polícia. Você viu o que o Lula falou? A polícia só sobe no morro, né, para tirar vidas. Nunca é para salvar o cidadão. A violência, né, com a ferramenta não será tolerada em nosso país. E é por isso que nosso programa Menos Armas, Mais Segurança propõe a limitação radical de seu acesso legal. Frisou Boric, que pediu ao Congresso todo o apoio para aprovar uma lei que nos permita avançar para a proibição total da posse e que, ao mesmo tempo, fortaleça o quadro institucional. A mesma narrativa lá do Canadá é pelo bem da sociedade, a gente vai tirar para a sua proteção. E ao mesmo passo que ele quer reformular as forças de segurança. Uma polícia com a cara do Foro de São Paulo. Vamos continuar. O Brasil 247 traz mais informações. Deputados e comunistas, aqui é o Brasil 247, aliado do Lula. Deputados e comunistas pedem ao governo Boric reforma dos carabineiros após nova repressão a manifestantes.
Deputados, membros do Partido Comunista do Chile e outros representantes de organizações sociais exigiram do governo do presidente Boric uma profunda reforma nos protocolos dos carabineiros, depois da instituição policial protagonizar outro forte episódio de repressão na sexta-feira, dia 18. Foi mais uma sexta-feira de mobilizações em que os carabineiros reprimiram brutalmente os manifestantes que se reuniram na Plaza de la Dignidad para exigir a libertação dos presos políticos do surto social de 2019. Olha esse final agora. E os manifestantes, a turma da esquerda, também pediu que se faça justiça a todos os crimes e violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura do Pinochet. Querem perseguir pessoas que fizeram parte do governo Pinochet no passado. Sabe a Comissão da Verdade que aconteceu no Brasil? Tipo isso. Olha que coisa interessante. O mesmo padrão. Aí porque, olha só, quando é manifestação da direita, não tem nem confusão. A manifestação da esquerda deve ter feito uma baguncinha, veio a polícia, dispersou, a polícia é truculenta. Por quê? Porque a UNE do Chile sofreu. Aí termina falando o seguinte, ó, a isso se somou a dispersão e a violência utilizada por policiais contra pequenos grupos de manifestantes, incluindo jornalistas. Meu Deus. Tá vendo como são as coisas, né? E agora vamos reformular a polícia. Isso aqui não parece um discurso muito similar do Lula? E aí você vê, olha o que eles querem fazer por lá. Será que não vai fazer a mesma coisa no Brasil? Carabineiros e a crise de segurança. A reforma por si só não vai resolver o problema. Aqui está traduzido, é uma matéria de uma página chilena, é um veículo de comunicação chamado Pauta, que foi em 27 de abril, e falava o seguinte, ó, o diretor-geral dos Carabineiros, é como se fosse uma espécie de PM lá, é o Ricardo Yanes. Ele assegurou que existe um compromisso institucional de reforma e modernização da instituição, que vê nela uma oportunidade que internamente tem vindo a avançar no sentido de colocar as pessoas e a defesa dos seus direitos no centro do trabalho policial. Ele também listou os princípios norteadores desse trabalho. Vamos ver quais são os caminhos que o Chile vai implementar em sua reforma das forças de segurança pública. Vamos ver, né? Será que vai botar mais treinamentos? Uma polícia mais técnica? Uma polícia tipo uma SWAT chilena? Um BOP chileno? Não. Os compromissos. Respeito irrestrito aos direitos dos manos, né? Deve ser dos manos. Segundo, abordagem de gênero. Esse daqui deve ser o quê? Não, o policial ele vai abordar alguém antes de, sei lá, assim, bom dia, boa noite, senhor. Ele vai perguntar, bom dia. Qual o seu pronome? Ah, o meu pronome é tal. Ah, beleza, tal. E o seu nome? Já usando o pronome certo. Abordagem de gênero. Subordinação ao poder civil. Você vê, né? É meio que uma desmilitarização mesmo. Eficácia do desempenho. Vai ter agora indicadores, números. Vai ter quase um selo SG para a polícia. Transparência e responsabilidade. Não sei aquela história de botar bem câmera, etc. Enfim, coordenação com o sistema de justiça e segurança. Após essa primeira parte do seu discurso, ele foi para a conta pública. Você acha que o Lula ia fazer algo diferente? Está acontecendo no Chile. Isso aqui não parece muito o discurso do Lula? Está avançando no Canadá, está avançando no Chile, as mesmas ideias, as mesmas pautas. Você vê que parece que tem um interesse internacional, né, desse tipo de tema avançar. E não para por aí. Eu acho que aqui agora ainda fica mais parecido ainda com ideais petistas, até porque cita outros aliados do Lula, como a Bachelet, já está ali, né, grifado de amarelo. Em seu primeiro discurso do parlamento chileno, Boric promete combater violência e aumentar direitos sociais. Meus direitos. Na área da saúde, elogiou os avanços feitos durante os governos do ex-presidente Ricardo Lagos e Bachelet, ambos do Partido Socialista, e anunciou um projeto de lei que criará um Fundo Universal da Saúde. Fico meio assim, tá? E eu fico mais assim quando eu leio esse final. Isso aqui, gente, me partiu meu coração. Também disse que a saúde mental seria uma prioridade de seu governo e adiantou a tramitação com urgência do projeto de lei que estabelece o direito a você interromper a sua vida, vamos falar assim, no Chile, engavetado desde 2011. Olha só como são as coisas. Eu não grifei para deixar para grifar com vocês. Eu quero achar que eu estou vendo pelo em sapo. Ele vai investir
em saúde mental. Vários psicólogos, psiquiatras, etc. Aí chega alguém, às vezes tá meio triste, porque teve um acidente, às vezes não anda mais, algum problema. E aí o psicólogo, o psiquiatra, né, fala, cara, talvez o melhor caminho para você seja ir pro outro lado, acaba tudo, o sofrimento, abandona, o pai que tá só sofrendo, você está só sofrendo. Meu Deus, meu Deus. E essa pauta aqui, se vocês procurarem isso daqui, né, você interromper a sua vida por livre e espontânea vontade, com meio ambiente e descarbonização, vocês vão achar inúmeras matérias. Porque a pauta verde no final do dia é a única pauta que o ser humano é um problema. Por quê? Porque o ser humano é feito de carbono. Basicamente carbono. A única coisa que eu acho que eu não vejo carbono, que tem alta quantidade de ser humano, é água, porque só tem hidrogênio e oxigênio. O restante é carbono do início até o fim. Chile. Ele já não defende a vida desde a concepção, quem dirá chegar no fim dela. Mas não para por aí, porque agora tem um final e a gente avança. A gente avança no tema. No discurso ele também falou sobre o meio ambiente. O presidente anunciou a criação de um Ministério dos Povos Indígenas. O Lula não teve a mesma ideia? Roubou a ideia do Lula. O Boric roubou a ideia do Lula ou foi o Lula que roubou a ideia do Boric? Será que eu tô muito louco quando eu acho que o Lula pode seguir os mesmos caminhos do Boric e do que está acontecendo no Canadá? Vamos promover parlamentos territoriais que reconheçam suas próprias autoridades e instituições, respeitando os protocolos indígenas e seguindo os padrões internacionais com apoio dos sistemas das Nações Unidas. E vai demarcar novas terras, etc. Resolver isso, resolver aquilo, outro. E encerra falando o seguinte, em relação ao meio ambiente, o presidente anunciou uma lei marco sobre mudanças climáticas. Regulamentação ambiental, que implicará uma transformação abrangente do Estado para se concentrar na ação climática. E falou sobre a crise hídrica. Olha isso, olha o Lula, são iguais. E sempre vale a pena relembrar, Leonardo Atucci, jornalista e fundador do Brasil 247, Gabriel Boric, que talvez seja o primeiro presidente ESG da história. Fazer o quê, né? Mas vamos avançar. Eu quero agora falar do Lula com a Dilma e com o Alckmin, né? Eu não vou dar play nisso daqui. Não vou dar play. Você quer ver esse vídeo? Tá no Telegram. Eu já ouvi. É tanto absurdo de uma vez só que o Metrópolis já resumiu. Lula fez um discurso. Vocês podem ver aqui o fundo tá o Aloysio Mercadante, já com bigodinho branco. A Dilma Rousseff do lado do Alckmin. Abre aspas. Gente dele não tem pudor de ter tirado a vida da Marielle, diz Lula durante evento em Porto Alegre. Ex-presidente não deixou claro a quem se referia, mas fez afirmação em contexto de críticas ao atual governo. O Lula dá a entender que basicamente foi Bolsonaro. Eu acho que é mentira, né, o que o Lula tá falando. Mas, como ele é da esquerda, ele pode falar o que ele quiser, que não existe nenhum tipo de punição, a gente sabe disso. É chover no molhado. Mas vamos continuar. O Lula, que não cansa de mentir, foi lá pro Twitter falar o seguinte: eu quero encontrar um jeito de fazer orçamento participativo usando a internet, ao invés de um orçamento secreto, como está sendo feito hoje, para que a sociedade possa participar da elaboração do orçamento. O Lula vai dar um golpe de Estado, porque se ele não der um golpe de Estado, a resposta que cabe é a do Diego. O Diego fala o seguinte: tu é mentiroso, hein? O orçamento, quem faz é o Congresso, não é o presidente. É difícil, viu? A pessoa toma uns gorozinhos, né? E não pode dirigir um carro. Aí vem um cara que bebe bastante, né? Que é um descondenado e sem noção e quer dirigir um país. Gente, o orçamento é do Congresso. O tal orçamento secreto, já é um absurdo falar isso, são as emendas de relator, as emendas RP9, que Bolsonaro vetou e derrubaram o veto de Bolsonaro. Então, se o Lula acha que ele não vai fazer isso, isso vai acabar no Brasil, é porque ele vai dar um golpe de Estado. Ele vai dar um golpe de Estado e é ele que vai fazer o orçamento do país. Ele vai mudar a ordem que as coisas acontecem nesse país. Então, assim, tá difícil, né, irmão?
Tá abusando. O Lula tá abusando. Tá abusando. Agora, sobre isso daqui, o Lula fica calado, ó. Não comenta nada. O TCU ordena que ex-diretor da Petrobras, nomeado por Lula, devolva 975 milhões de reais. Eu sei, né? Vocês aí falam assim, é um dinheiro, dá pra viver, sei lá, compra uma casa, não sei, mas dá pra viver, né? Já imaginou você, 975 milhões de reais. Eu não sei nem como gastar esse dinheiro. Sério mesmo, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. Eu ia comprar uma casa, não, eu ia pagar minha casa, eu sabe, comprar uma casa aqui pra minha mãe. Cara, não tem ainda que você fala assim, não, eu vou comprar uma Ferrari. Tá, você compra, sobrou dinheiro ainda, você vai fazer o quê? Ah, vou viajar, você viaja ainda... Gente, eu não sei nem se tem como gastar esse dinheiro em uma vida. Governo Lula, né? Carlinhos fala o seguinte, sabe quem está pagando por isso? Você. Não caia em fake news do lado de lá, mesmo que sejam solenemente ignorados por alguns. O exposto é um fato e não a narrativa. Aí o PT, que eu acho que a gente viu que anda falando algumas mentiras, como a gente também mostrou no vídeo ontem, né? O Lula falando que o Alckmin jamais defendeu o impeachment da Dilma. Esse PT está preocupado com as mentiras de Bolsonaro. Aí, né, marcaram uma reunião na pauta do Aras, você faz um pedido, né, formal, você vê um pedaço na agenda, o Aras recebeu, mas olha como são as coisas, né? Advogados de Lula, Cristiano Zanin e Eugênio Aragão se reuniram com o PGR Augusto Aras ontem para discutir as ameaças às eleições. No encontro, destacaram suas preocupações com o processo eleitoral e respeito a seus resultados. Todo mundo preocupado. É um negócio assim impressionante, né? Eu estaria preocupado, sei lá, em conhecer a verdade, para não ficar falando besteira na rede social e ser desmentido. A Lula tá preocupado, acho que com coisa pouca, que não vai acontecer. E aí a fala do Lula sobre o PSDB rendeu, e temos aqui o Kennedy de Alencar, ele não tá defendendo à toa, né, o PSDB, ele fala o seguinte, né, o Lula errou. Ao dizer que PSDB acabou e dificultação tucana a seu favor. Pô, Lula, me ajuda a te ajudar, Lula, me ajuda a te ajudar. O Leandro Ruge até diz, né? Risos, o militante de redação não quer que o Lula mele o jogo com o PSDB. Ele... Lula, vamos trabalhar junto, pra todo mundo ficar no mesmo barquinho, pô. Vamos aqui pra todo mundo. Agora a percepção de muita gente é que o Lula fala isso pra emparedar o PSDB. Porque realmente o PSDB chegou ao fim. E ele falou que o PT segue forte. Falando o seguinte, o único caminho para o PSDB se manter no jogo da política é se aliando a gente. E no primeiro turno, viu? Então, FHC, sai do muro, senta do meu lado, que a gente é amigo. Vamos assumir, saia do armário, FHC. Aí vem o Aécio, né? Lula foi arrogante e desrespeitoso ao decretar o fim do PSDB. O PSDB continua e continuará a ser essencial ao Brasil e o tempo mostrará isso, diz o deputado tucano. O Balboa falou o seguinte, né, que o Aécio implodiu Dória, agora destruirá o casamento PSDB e Lula, né, com Eduardo Leite. Joga e joga. Não sei, vamos esperar para ver os próximos movimentos. Agora, para mim, uma coisa que está certa é que a terceira via não tem mais jeito nenhum. A Bela Megali, que a gente no passado já comentou muito sobre a relação dela com o Sérgio Moro, ela soltou uma matéria... Tô na dúvida se foi hoje de madrugada, já hoje dia 2 ou foi ontem, dia 1º. Mas enfim, ela soltou uma matéria falando que agora nem o Moro mais acredita em nenhuma chance da terceira via. Só falta falar que o Moro, né, que é apoio de Bolsonaro, que vai ser um absurdo. Mas se o Moro não acredita mais, ninguém acredita mais. E aí o União Brasil já saiu, já lançou o candidato deles. Sobrou o Nanico Cidadania. Eu não sei nem se o Cidadania tem... Quantos deputados tem na Câmara? PSDB e MDB. Que são dois partidos de médio para pequeno porte atualmente. E aí entre esses dois... A coisa não está avançando. O MDB quer colocar a Tebet por várias razões, inclusive para facilitar, cumprir algumas regras eleitorais, como, por exemplo, o uso do fundão para financiar a candidatura femininas, tem que bater 30%, a candidatura presidencial tem isso. E aí pensa o seguinte, se o MDB ele faz uma campanha parruda para Simone Tebet, ela vai rodar o Brasil. E aí o MDB pega os deputados e bota na cola da Simone Tebet. Então, em vez dele financiar diretamente os deputados, que não pode por causa da lei, ele gasta na Simone Tebet
para dar o suporte dos deputados. Tá entendendo? Aquele dinheiro que o deputado ia gastar montando palanque, isso, aquilo. Não, vamos meter isso aqui no custo da Simone Tebet e tu só sobe no palanque. É jogo político. Aí que você vê aqui, ó, bota um pouquinho aqui, um pouquinho lá, você resolve o fundão, você cumpre sua regra. E aí vem, em reunião, PSDB decide apoiar a Tebet, CMDB der cabeça de chapa em 3 estados. Já tá trocando. Cara, me dá aí 3 estados aqui, eu quero ver se eu consigo meter aqui um governador no lugar outro, porque não tá bom. Tucanos se reuniram no início da tarde desta quarta e avisaram ao MDB que se aliam a Simone Tebet em troca de alianças em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Não tá fácil, né? Não tá fácil. Vamos terminar todos no colo do Lula. Principalmente se depender do Renan Calheiros, que fala o seguinte, ó. Se Lula e Bolsonaro não caem, não adianta a Tebet subir. E o pior é que o Renan, ele tá falando a verdade. Não adianta, assim. Se Bolsonaro sai ganhando votos e o Lula também, Simone também não tá tirando voto de ninguém. Até ela pode pegar o voto indeciso, mas, cara, não é pra lugar nenhum. Obviamente, o MDB tem outros objetivos por trás. A gente acabou de falar isso, né? Só que o Renan, ele é parceiro do Lula, né? Inclusive, vai ser ministro caso o Lula seja eleito. Pelo menos se depender do Renan, vai ser ministro. Entusiasta de Lula, cacique do MDB minimiza o potencial de crescimento da candidatura do partido e diz que a terceira via virou contramão. E aí o Henrique Meirelles foi questionado ontem qual Lula que voltaria ao poder. Ele não quis fazer nenhuma aposta, né? Normalmente ele erra e fala o seguinte: as pessoas me perguntam como é que vai ser o Lula? Essa é uma excelente questão que deve ser perguntada a ele. Mas espero que seja o Lula do primeiro mandato. Nem do segundo, do primeiro. Ninguém bota a mão no fogo pelo Lula. Só o Benchimol, que classifica como sensatez e pragmatismo. A Luiz até fala, Meirelles quer voltar a ser presidente do Banco Central, do descondenado e imprimir dinheiro para controlar a inflação? Será que é isso? Não sei. O que eu sei é que tá aqui a foto junto, né? Dilma absolve Alckmin do golpe e afaga o ex-tucano em Porto Alegre. Então o governador de São Paulo foi um dos apoiadores do impeachment da ex-presidente em 2016. O PT, né, gente? O PT, você vê que eles não têm respeito nem pela própria história. Nem pela própria história. Chamava de golpista, agora são amigos, eu te perdoo. Tudo em nome do poder. Tudo em nome do poder. Fica parecendo que não existe honra. Quando você vê, você fala, cara, existe honra? Pô, tá brincando, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tanto que o PSOL, parte do PSOL, uma ala, se desfiliou do partido em meio a críticas de aliança com Lula e Alckmin. Pelo menos aqui é louvável, porque pelo menos estão sendo, né, condizentes com os seus valores, suas palavras. O pessoal do PSOL que realmente sempre se posiciona como a ala mais radical da esquerda brasileira, comparado com a extrema esquerda, eles conseguem ser mais extremistas ainda. Realmente, né? Pelo menos faz sentido. Aí eu até disse, o prato Lula com chuchu está causando indigestão. Em carta, grupo de filiados do PSOL pediram desfiliação do partido, alegando ser um golpe irreparável à união de Lula e Alckmin. Briguem mais que está pouco. E esse evento aí que o Lula estava em Porto Alegre, junto com o Alckmin, com a Dilma, etc. Olha como o Lulinha chegou. De jatinho, rapaz. E olha esse chapeuzinho do Lula, viu? Que coisa, junto com a Dilma. E tem aquela fala do Boulos, né? O governo devia taxar o jatinho do rico para subsidiar a moradia de pobre. E o do Lula? E o jatinho? Quem é que tá pagando? O jatinho do Lula é pago? É de algum amigo? Sei lá. A XP, a gente sabe que a XP tem um jato, né? Tem. Será que o Benchimol emprestaria o jatinho da XP se o Lula pedisse com jeitinho? Um movimento de sensatez e pragmatismo? Será? Não sei, né? Só pergunta, viu, Benchimol? Não fique triste comigo, não. E lá no Rio Grande do Sul, que o Lula estava, o Paraná Pesquisas, que é o instituto que o Lula não confia, inclusive o UOL colocou o selo de controverso, confiável, muito confiável só o Datafolha, eu tudo lá, né? Paraná Pesquisas, Lula tem 41,4 e Bolsonaro 35,3.
Ciro Gomes está na terceira posição com 7,7% dos votos. A pré-candidatura pelo MDB, Simone Tebet, vem em quarto lugar com 1,4%. Isso daqui foi nacional. Não tem 21 pontos, né? Igual o Datafolha. E nessa pesquisa do Paraná Pesquisas, o Bolsonaro lidera no Rio Grande do Sul. Aí ontem, o Matheus Leitão, que a gente mostrou aqui 2 dias seguidos, até no vídeo de ontem, né? Falando que o Lula vence na região histórica, lá ao sul do Brasil. O Matheus Leitão ontem soltou na Veja uma matéria falando que o Bolsonaro está vencendo no Rio Grande do Sul. Agora o Matheus Leitão mudou de ideia. Chegou o dia, né? Mudou de ideia, mas vamos continuar. Só para falar rápido aqui da minha Bahia. Bolsonaro foi na AgriShow. Aí o Rui Costa foi ontem também. Temos imagens. Tava vazio. Rui chama Bolsonaro de palhaço e rebate acusações de Roma sobre atrapalhar o agronegócio. O governador disse que Bolsonaro parecia estar num circo durante a visita a Luiz Eduardo Magalhães e o chamou de palhaço. Aí o André falou o seguinte, né? Inveja é um problema, né? Bolsonaro foi ovacionado pelo povo baiano. Até Luiz Eduardo Magalhães parou para recebê-lo. Já o Rui Costa, patético, e dá vergonha. Parecia coveiro em cemitério. Só falou para meia dúzia de parentes do defunto petista. É uma piada, né? Uma piada. Aí tá aqui. O dia que Bolsonaro foi lá, dia 31, segundo o André, você tinha que pagar o ingresso para participar. Já dia 1º, era de graça. É você vê, né? O dia de graça tá uma escassez de gente, né? Tá as músicas. E no dia que tinha que pagar, meu amigo, tava todo mundo lá para ver Bolsonaro, né? A dura realidade bate a porta. Mas enfim. Já quase chegando aqui o fim. Acho que esse aqui é a última postagem desse tema, pra gente avançar. Sobre o seu Sérgio Moro, mais perdido de pito no lixo, possivelmente candidato a vereador lá por Maringá em 2024. Caso a candidatura ao Senado não vingue, Sérgio Moro abrirá um instituto dedicado à construção de políticas públicas, especialmente dirigidas ao combate à corrupção e moralização do país. Sérgio Moro, o boletador oficial da República. Sérgio Moro devia abrir um curso de finanças, ensinar como boletar, como ser um mestre do boleterismo. Quem é Nando Moura perto de Sérgio Moro? Aí tá lá, né? O Moro abrirá um instituto para receber doações da Obras e Marçal? Pergunta. Quem é mesmo que tinha um instituto patrocinado pelas empreiteiras? Uma coisa eu não tenho dúvidas. Se Moro pedir, mesmo sem jeito, com aquela voz dele, Jorge Soros, oxe, Open Society Foundation vai apoiar, mas com toda certeza. Para combater a corrupção, existe hoje algo mais lucrativo do que combater a corrupção? Só avançar com SG, né? Que tá no mesmo âmbito. Então, Serginho é demais. Vamos continuar. Imprensa. Aqui é um caso assim, não tem muito a ver com política, mas vale a pena de comentar só por uma coisa, para ver a imprensa, né, como um todo. Lá vem a CNN, um jornal militante. Johnny Depp versus a Amber. Justiça considera ambos responsáveis por difamação. Então, uma ideia de empate, né? Todo mundo perdeu, ninguém ganhou. A Oliveira fala o seguinte, esse tweet merece uma checagem prévia. O Johnny Depp ganhou em todas as counts, exceto uma, que diz respeito ao ex-advogado dele ter dito que a Amber e amigos forjaram a cena de caos na casa e ligaram para a polícia uma segunda vez a conselho de publicista. Só isso daí. O Leandro Ruschel ainda traz mais informações e fala um bom exemplo de manipulação promovida pela militância de redação. Os dois são responsáveis por difamação, mas pela decisão do júri, ela fica devendo mais de 8 milhões de dólares ao Johnny. Ou seja, a chamada da CNN fica parecendo que é fake, né? Ela não diz que é, eu acho que fica, pois dá a entender que foi um empate. Você vê que a coisa é tão ridícula que a Globo está sendo mais honesta. Johnny Depp ganha ação contra a Amber. É o jornalismo brasileiro, né? É bom te mostrar para ver como as coisas acontecem. E, gente, eu fiquei surpreso, né? A Amber que perdeu contra o nosso capitão Jack Sparrow em 2018. Olha ela metendo um hashtag ele não. Aí Bonorinho tá demais. Esse homem tá demais. Aí postou lá um gifzinho dele olhando pro celular e dando uma risada, né? Esse Bolsonaro tá demais, viu? Tá demais na rede social. Fico só dando risada. Mas vamos continuar. Para falar da Globo, duas postagenzinhas rápidas. Essa é a primeira.
Ibope do Jornal Nacional despenca e tem pior quadrimestre da história. Dados divulgados com exclusividade pelo colunista Ricardo Feltrin do UOL mostram que jornalístico passa por crise sem precedentes. É bom, né? Coitadinho do bom, né? Coitado do quê, rapaz? Coitado de mim. E aí, a UOL, mais uma vez, aqui tá deixando sonhar. Tá me deixando sonhar. Não quero, né, ficar depois triste. Mas, segundo o portal Na Telinha, que é do UOL, Bolsonaro está decidido em não renovar a concessão da Globo. O canal se posiciona. O Na Telinha apurou que o presidente deve vetar o pedido da emissora. Prazo para requerimento de renovação termina em 5 de outubro. Se isso aqui acontecer, meu Deus, eu acho que era festa no Brasil. Tem gente que ia ficar, até assistir agora, ia ficar feliz. Só pra... Todo mundo gosta de uma treta, né? Todo mundo gosta de uma treta. Eu não acho que isso aqui vai acontecer, não. Eu não acho, não. Falando sério, gente. Eu não acho que isso aqui vai acontecer, não. Mas se acontecesse, hein? Eita, que ia ser gritaria. Ia ser gritaria pra tudo que é lado. E ainda falando da imprensa, mais uma vez o UOL, porque quando a gente comentou sobre isso no passado também foi o UOL. Alertas ignorados e falta de planos levam o país a reviver tragédia com chuvas. Você percebe que é uma matéria negativa, né? Sobre políticos. Só que não tem o nome de Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse culpa, eu tinha certeza que o nome de Bolsonaro estaria na manchete. O Vinícius fala o seguinte, ó. Método. O jornalista Carlos Madeiro citou, né, o erro do prefeito de Recife. Porém, esqueceu-se novamente de citar o nome e o partido do João Campos, do PSB, companheiro da Tabata, aliado do Lula, do mesmo partido do Geraldo Alckmin. O prefeito é lulista, né, João Campos, do PSB. Se o prefeito fosse bolsonarista, o jornalista esqueceria de citar o nome? Com certeza não. Com certeza não. Com certeza não. E falando em esquecer de citar o nome, muitas pessoas se esquecem de Bolsonaro, né? Só lembram na hora do aperto. E é na hora do aperto, né? Foi na hora que é alguma coisa. É que acaba sendo na hora do aperto. Mas esse pode ser um favor, mas enfim. Falando sobre o meio ambiente, vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso. Eu falei isso na introdução. Eu me deparei com essa matéria. Ela foi publicada no final da noite de ontem, lá no Metrópolis. Governo Bolsonaro quer derrubar plano de adaptação à mudança climática. O Boric está fazendo isso lá no Chile. A Tabata está tentando avançar com isso no Brasil. A Tabata do Amaral, da bancada, chamada bancada Lehman. Olha que coincidência, né? Boric, primeiro presidente SG, aliado do Lula. Então acho que não tem o que duvidar, né? Caso o Lula volte ao poder, inclusive saiu matéria sobre isso, que o Lula usará o meio ambiente para fazer um contraponto a Bolsonaro. O Lula fala que um dos principais pontos da agenda dele vai girar em torno de sustentabilidade, que o Larry Fink lá da BlackRock falou, ó, sustentabilidade é a palavra que define ESG e toda essa agenda, né? Enfim. O governo Bolsonaro atua para derrubar um projeto de lei que propõe um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Nome muito bonito, mas o que quer no final do dia? Colocar mais burocracia, mais regulamentações no âmbito do meio ambiente. O relato foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Kovács Filho, do governista PP, a autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB. E tá aí, esse vai não vai. Batalha tá no Legislativo. Quando eu digo para vocês, 2023 vai ser a legislatura que vai discutir sobre temas ligados essencialmente a os grandes temas ligados à soberania e regulamentações, acho que cada vez mais fica muito mais óbvio. Já tá óbvio, né? Mas fica mais óbvio ainda. Mas vamos continuar. Aqui que você vê a galera relembrando que Bolsonaro existe. Eu recebi essas duas notícias ontem. Uma amiga mandou. Eu falei, rapaz, olha como as coisas estão avançando. Guarulhos aprova lei para cobrança de taxa de poluição de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo. Taxa de poluição. Tipo mercado de carbono, né? Políticas públicas setoriais. Olha o que diz o texto das entidades. As empresas, as empresas. As empresas se reuniram e repudiaram a proposta. Reprovaram. Não discordamos. A gente discorda disso.
e já querem implementar já em 2023. Encaixa, né, perfeitamente com a CVM, que também a partir de 2023 quer que todas as empresas demonstrem os seus indicadores SG, toda aquela ladainha, né? Aí as empresas juntas falam o seguinte: políticas públicas setoriais devem ser sempre definidas pelo governo federal por meio destes acordos. Agora Bolsonaro existe. Agora lembra que é o governo que deveria fazer isso, né? Na hora que o governo tá apanhando, na hora que dizem que Bolsonaro toca fogo no meio ambiente, fica todo mundo calado. Aí quando a água bate na canela, aqui na verdade já bateu na cintura, é o governo, não pode ser a iniciativa privada, não pode ser uma autarquia, não pode ser um conselho impondo uma coisa de cima para baixo. Aí na hora que vai lá, vai pôr o SG, parabéns, estão colhendo. E diante disso, as questões ambientais são prioritárias na agenda do setor da aviação. E diante dos desafios globais devido às mudanças climáticas, a indústria tem adotado um conjunto de medidas para mitigar as emissões de carbono. Pô, cara, a gente tá fazendo aqui, pelo amor de Deus. Mas sabe por que eles estão falando isso? Olha só, companhias aéreas estudam em a justiça contra a taxa de poluição que será cobrada no aeroporto de Guarulhos. Por quê? Cobrança pode gerar custo anual de 185 milhões às empresas, segundo cálculos do setor. Aí a matéria do Globo fala o seguinte, ó, tá aqui na manchete, eu não li para deixar para vocês. Passageiros não serão cobrados. Não. Vai aumentar em 185 milhões o gasto. Mas as empresas não vão repassar. Não vai. Tá de brincadeira comigo, né? É igual a lei lá da bagagem. Não, o passageiro não vai pagar para ter bagagem. Aí aumenta o preço da passagem. Aí agora lembra que o Bolsonaro existe, né? Apoia as medidas. Ai, lindo! Sustentabilidade. Aí bateu água na cintura. Ai, Bolsonaro. Pô, tem que ser o governo. Não, tá ruim. Ai, é difícil, né, pessoal? Fala a verdade. E quem paga no fim? Quem vai pagar no fim? Vai ser o passageiro. Porque a passagem vai aumentar. Vai ser o passageiro. Simples assim. Simples. E eles estão chateados porque, por mais que eles joguem os custos para o passageiro, eles não querem aumentar a passagem. Toda empresa gostaria de poder reduzir para as pessoas viajarem mais, servir de incentivo. Ridículo. Isso aqui foi aqui na Austrália. O CEO da Origin aqui na Austrália é uma empresa de energia, tanto energia elétrica, eu acho que a Origin também fornece água. Tenho quase certeza que é água, não tô na dúvida. Acho que é água, gás e eletricidade, quase certeza. Mas enfim, ele falou assim, cara, tem que reativar as usinas aí de carvão, as usinas termoelétricas, tem que reativar, porque essa mudança aí pra energia verde assim, abrupta, não vai dar certo não, irmão. Tá lá, ó. Aí olha como o cara diz, né? Proud Aussie, assim, um australiano orgulhoso de ser australiano. Um cara assim, patriota. Como se você vê algo assim, normalmente Proud American, Proud Aussie, é porque o cara se diz um patriota. Ué, mas eu achava que as renováveis eram mais baratas. Finalmente alguém fala a verdade. O fechamento antecipado de usinas a carvão é um desastre econômico e industrial. Mas só no Brasil que é o problema. Ontem eu vi essa postagem, tá em inglês, tá ali embaixo, pequenininha, né? A versão em inglês, quero mostrar para vocês a versão em português, a traduzida. Estamos agora em uma crise energética global. Global não, viu? O Brasil tá pagando caro, mas não se fala no Brasil em racionamento de energia. No mundo, gente, além dos preços elevados, está se falando em racionamento. No vídeo de anteontem, se eu não estou enganado, comentamos que o Reino Unido vê um cenário ruim, que no verão, 6 milhões de casas, não são de pessoas, de casas, poderão sofrer racionamento no início do dia e durante a noite, sendo que a noite no inverno começa às 4 da tarde e vai até às 9 da noite. Isso é crise energética. O Brasil, o preço está alto. Lá o preço está alto e a possibilidade de racionamento. Mas vamos lá, nós estamos agora em crise energética global causada por um fator fundamental, o subinvestimento em combustíveis fósseis, ou seja, a falta de investimento.
na falsa suposição de que a energia solar e eólica, né, não são confiáveis e poderiam substituí-los, elas são confiáveis, a tradução está errada, e poderiam substituir rapidamente. É crucial identificar e desacreditar os tais especialistas que disseram ao mundo para fazer isso. Um grupo líder responsável pelo subinvestimento é o pessoal do Fórum Econômico, o pessoal de Davos. O grupo de especialistas, executivos que se reúnem anualmente, né? Eles são dos principais impulsionadores de restrições governamentais e ESG ao investimento, produção, transporte de combustíveis fósseis. Vamos continuar que dá tempo. Aí você vê, ó, breaking news. Holanda e Alemanha vão explorar o gás no Mar do Norte. Eles podem. Vai o Brasil fazer alguma coisa. Vai o Brasil usar carvão, usar gás. Viu? Aí vem pra cá. Olha essa daqui. Fundo do café da manhã traz oportunidade de ganhos com inflação dos alimentos. Ativo rastreia o índice centrado em café, suco de laranja, açúcar, trigo e outras commodities consumidas na primeira refeição do dia. Aí o Renato fala o seguinte, pronto. O mercado financeiro já começou a arbitrar a fome. Como é que esse fundo vai ser utilizado? Quanto mais o preço da comida sobe, mais dinheiro você ganha. Meu amigo, isso é de uma malvadeza sem tamanho. Será que esse fundo é SG? Quando o Benchimol lançará um semelhante para Faria Lima? Imagine, você botar dinheiro, você está apostando dinheiro no mercado financeiro que quanto maior for o preço do alimento, mais difícil for a comida para chegar no prato do pobre, mais dinheiro você ganha. Isso é de uma maldade, isso é algo maléfico. Isso não é de Deus não, irmão. Isso não é de Deus. E para chegar aqui o fim do vídeo, acho que chega com isso daqui, não sei se nem vou falar para educação. Fiquei feliz com isso daqui, feliz, porque eu vejo que é um tema que está crescendo. A Revista Oeste é um grupo mais à direita, não acompanho a Revista Oeste de cima a baixo, não sei todas as pessoas se lembram lá, etc. Mas claramente é um veículo mais à direita, um debate público, tipo uma Jovem Pan da vida. E eles estão falando de um tema que a gente comentou em vídeo. Tu tá ligado a SG, obviamente, mas é algo bem específico. É a tal da Strive, que é um fundo anti-SG, mas eles não se dizem anti-SG. Eles dizem assim, cara, eu não quero lidar com política, eu quero focar na excelência das empresas. E eles trouxeram uma entrevista com um cara que é interessante, um americano, vou mostrar pra vocês uma coisa, falar até da Disney, que é o seguinte, ó, um fundo de investimento antipolítica. Não é preciso ter o refrigerante vermelho e o refrigerante azul, cara. É ganhar dinheiro. O mercado financeiro é para ganhar dinheiro, as empresas é para dar lucros. Aí ele fala do Strive, que chamou a atenção do mercado por prometer se afastar de supostos excessos do capitalismo progressista, que é lá do Vivek. E ele comentou desse cara. Nossa, tem umas 2 semanas, etc. E aí você vê, o tema está começando a ser discutido na sociedade. As pessoas começaram a falar, cara, olha o que está vindo, olha o que está acontecendo. A entrevista, eu separei só 3 perguntas que fizeram. Vale a pena ler a entrevista completa. Vocês pegam o lema restaurar a voz do cidadão comum dos Estados Unidos. O que é que isso significa, restaurar a voz? Olha essa explicação. Pelo menos até a metade. Presta atenção nisso aqui tudo. Sério. No século XX, até menos nos anos 2000, tivemos um problema de propriedade. Os donos são quem tem ações. Mas as empresas são dirigidas pelo conselho de diretores. Mas então tivemos uma alteração de leis que determinou que o conselho deve administrar para os portadores de ações. Não sei se você entendeu. No início do século, no século XX, o grande problema é o seguinte: tinha um conselho e tinha os donos, que são os acionistas. Aí teve uma alteração que o conselho tinha que trabalhar para os acionistas. Aí você conseguiu meio que resolver a questão da propriedade. Para o dono, agora a vontade do dono está sendo feita, está sendo posta em prática. Agora o que temos no século XXI é outra situação. Nos Estados Unidos temos 3 grandes fundos, BlackRock, State Street e a Vanguard, que administram fortunas imensas. Só a BlackRock é 10 trilhões de dólares. Você olha para a maioria das grandes empresas dos Estados Unidos e esses 3 fundos, eles estão lá. Então eles são donos. E eles estão no conselho. E aí que entra o ponto. O que eles estão fazendo é usar o seu voto, volume e voz, os 3 Vs, para mudar as companhias de uma maneira que os verdadeiros donos, os portadores de ação, não concordam. É porque
eles têm tanto dinheiro que no fim do dia eles controlam uma parte imensa da imprensa. Uma parte imensa. E aí o pequeno acionista não consegue mais ter voz no conselho. Quem manda é o fundo. Grandes fundos. Virou basicamente um monopólio. Todas as empresas hoje são de mesmo dono, porque o cara pega o teu dinheiro que tu bota no fundo dele. Não, eu vou botar o meu dinheiro aqui no teu fundo para tu administrar, tu vai me dar o retorno. E com o teu dinheiro, ele sai comprando várias empresas. Olha que coisa sensacional. Aí lá embaixo, ó, o Larry Fink passou a mudar essa dinâmica. Ele falou, quer saber? Nós vamos nos envolver cada vez mais em decisões de conselho. Uma maneira em que isso acontece é por meio do ESG. Se você olhar para os números, menos de 2% de quem investe na BlackRock coloca dinheiro em fundos de ESG. Mas, quando o Larry Fink vota em questões ESG, ele vota com 100% do dinheiro, não com 2% ou menos. 98% dos investidores, 98% são contra. Mas o dinheiro está lá. E o cara não vai fazer a vontade do cara lá do 98%. Ele vai falar o que ele quer. E aí você destrói todo o mercado e avança com inúmeras agendas. Aí daqui a pouco tá lá o aeroporto cobrando taxa. Vai falar o quê? Falar o quê? Leva na justiça aí, resolve na justiça agora. Como tem sido a reação do mercado até o momento? Perante a iniciativa deles, né, de falar, não, vamos voltar a dar dinheiro. Esquecer a politicagem. Ele diz, tivemos cobertura de veículos como o CNBC, a gente comentou sobre esse, Fox também falamos, a Laura Ingraham falou deles, Wall Street Journal e New York Times. Eu trouxe a entrevista do Wall Street Journal em vídeo. Acho que o momento é ideal para essa iniciativa. Quando você olha para a economia atual, a inflação está machucando o norte-americano comum. Então, podemos imaginar o ESG como artigo de luxo. Aí ele fala o seguinte, o tanque de gasolina estava $40. Agora, $100. Olha como o problema da gasolina está afetando os americanos. Temos de tirar esses $60 de algum outro lugar. As pessoas estão se dando conta de que esse esforço ESG nunca fez parte da missão e as empresas provavelmente precisam voltar às suas missões. Tem nada a ver, a empresa focava em ganhar dinheiro, ser um produto de excelência, a melhor cerveja, o melhor carro, a melhor gasolina, as melhores roupas. Agora tá tudo distorcido por completo, né? E a cidade tá ruindo por isso. E aí a última pergunta que eu trouxe que é o seguinte, existe algum caso simbólico de empresa que perdeu o seu foco por se envolver demais com ESG? E aqui tem empresa que todas as pessoas do planeta conhecem. Talvez a maior empresa do ramo do entretenimento, a empresa do Walt Disney. A empresa do Walt Disney. Como é que é o Walt Disney? Tá lá, ó. Vamos olhar para o caso do Walt Disney lá na Flórida. O que era a visão de negócio da Disney? Era se envolver em discussões sobre o material exibido para crianças na creche, na infância. Acho que a missão da Disney era até a melhor empresa de entretenimento do mundo. As ações da Disney caíram e logo vamos ver o que acontece na divulgação de resultados do segundo trimestre, que foi quando tudo isso aconteceu. Acho que a Disney se desviou de sua missão e está sentindo as consequências. Nossa mensagem à Disney: volte para a sua missão. A propósito, 3 das 4 principais detentoras da ação da Disney, BlackRock, State Street e a Vanguard. Será que é por isso que a Disney está nessa guinada mais à esquerda? O que eles disseram? Não há nada público sobre voltar à sua missão. Pelo contrário, a BlackRock votou a favor de uma questão sobre pagamentos de funcionários envolvendo questões raciais e de gênero. O Lehman, através da Ambev, já vai pagar a ajudar os funcionários a mudarem o nome na certidão de nascimento. Tá entendendo como são as coisas? E a ideia vem para o Brasil, né? O Lema importou. A Tabata Amaral também trabalha para avançar com isso daí no âmbito do meio ambiente. E tá todo mundo aí de mãos dadas. Enquanto isso, tá as empresas. O governo federal que tem que arbitrar sobre isso, né? É Bolsonaro. Bolsonaro, salva nós, Bolsonaro. Salva nós. Salva nós. 185 milhões. Por favor, Bolsonaro. Direita e esquerda, gente. Tá aí. Lembra de curtir e compartilhar? Vai lá no Telegram, vê lá o vídeo do Lula, quem quiser ver ele na íntegra. Quem quiser também mais informações sobre o novo programa, amanhã eu comento mais em vídeo e levo as informações maiores lá no Telegram, inclusive o link, né, de onde vai ser o primeiro episódio. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode assinar membro do canal, pode me apoiar pelo botão de valeu e também pelo Patreon, link na descrição. Mas volta e lembra de compartilhar esse vídeo, que é a parte mais importante, principalmente com o Isentão, teu amigo Isentão, que ainda não se decidiu em quem ele vai votar. Fico por aqui, beijão, falou.